E aí, excelentíssimos! Esse é o canal Marca Texto. Meu nome é Marcela e o destaque de hoje vai para... O destaque de hoje vai para a mediação e a conciliação. Muitos chamam esses meios de solução de conflitos de meios alternativos de solução de conflitos. Eu prefiro chamar de meios adequados de solução de conflitos. Por que eu digo isso? Tanto na conciliação como na mediação, as partes fazem parte da decisão, ou seja, elas são protagonistas. Portanto, a demanda tem uma resposta muito mais adequada e mais satisfatória para a parte do que algo posto por um terceiro, como um juiz no caso. É importante falar que as duas, a conciliação e a mediação, estão previstas no Código de Processo Civil, no artigo 165. Nos parágrafos 2º e 3º, é possível perceber a distinção entre os institutos. A conciliação ela é mais adequada para quando as partes não têm uma relação anterior e para casos mais superficiais. E nesse momento da conciliação, um conciliador, que é uma pessoa capacitada para desempenhar essa função, no caso eu fui conciliadora e é uma experiência muito enriquecedora. O conciliador, ele é responsável por ajudar as partes a entrar num consenso, sem forçar, logicamente, uma conciliação, mas ele auxilia as partes até que cheguem no consenso. Então, o objetivo da conciliação é sim a resolução, o consenso e o acordo. Pode não haver, e é muito importante dizer que o acordo não é mais importante do que efetivamente a solução do caso. Então, não adianta você fazer um acordo que não vai ser um acordo cumprido, né? A gente tem que perceber que o acordo deve ser um acordo palpável para ambas as partes, para que depois não vire mais um processo na execução. A mediação é diferente. Na mediação, as partes têm uma relação anterior e essa relação está estremecida, possivelmente. E o papel do mediador não é a resolução desse conflito. O papel do mediador é a aproximação das partes para que elas entrem num consenso. Então, o papel do mediador é um pouco mais sensível, entra mais a psicologia, porque existe uma relação anterior entre as partes. Então, isso que está aqui nesses parágrafos, que eu vou ler agora para vocês. O parágrafo 2º do 165 diz: o conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Já no caso do mediador, parágrafo 3º, atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes. Auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflitos, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Deu para perceber a diferença? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto porque eu atuei como conciliadora e percebi que esse é um método que funciona mesmo. Os casos que eu mais resolvia, que a gente mais lidava, eram casos como plano de saúde, então problemas entre os clientes e o plano de saúde, companhias aéreas, batidas de carro, problemas de vizinho, de árvore que invade a casa do outro. Então são problemas superficiais, não é nada muito profundo, como é a mediação. A mediação já entra em casos, por exemplo, de família. Então, família a gente sabe que é uma coisa mais profunda, que sempre tem algo obscuro, algo por trás que ninguém está entendendo. Então, o mediador vai fazer as partes enxergarem e entrarem num acordo, mas elas chegam num acordo. Ele não opina, como no caso da conciliação. Ele melhora a comunicação,
a ponte, ele faz a ponte entre as partes. Sobre isso, é muito legal falar que a conciliação resolve casos superficiais e relações que não vão ser duradouras. Então, eu resolvi o problema com o cara que bateu o carro, eu resolvi o problema com o plano de saúde, eu resolvi o problema do meu vizinho, e essa relação ela não perdura, né? É uma relação momentânea. Já a mediação não. É uma relação de suma importância e que eu quero que perdure. Então, temos que ir na raiz do problema. Eu acredito que esses métodos são presente e futuro. É muito claro o quanto eles estão desafogando o judiciário já e o quanto eles vão ainda desafogar. Porque são conflitos que podem ser resolvidos de forma mais rápida, no caso da conciliação, que evitam aquele trâmite longo e o judiciário já tem muita coisa para resolver, né? Uma coisa que a gente tá vendo crescer muito é a utilização desses métodos pelos juízes. Então, na audiência, o juiz recorre a técnicas da conciliação, a técnicas da mediação e consegue chegar a uma sentença muito adequada. E é uma sentença que, se você for olhar, ela é mais cumprida. Ainda tem muita coisa sobre esse assunto. Eu prometo que a gente vai fazer um vídeo falando de técnicas sobre conciliação e mediação e um vídeo sobre negociação e arbitragem, que são outros métodos também adequados que fazem muita diferença na atualidade. Então por hoje é só. Não esqueçam de comentar sobre o vídeo, curtir, dar seu like, é muito importante. Se inscreva e compartilhe com seus amigos, com seus colegas, para que a gente cresça, tá bom? E claro, nunca se esqueça que tudo depende.